Olá pessoal, boa tarde. 25 de fevereiro de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenore Rossi. Estamos no encontro de número 4, capítulo 1.3, A Aquisição da Totalidade. Quando se conquista uma floresta densa, o primeiro movimento é o de abrir-se clareiras na sua escuridão e densidade, a fim de que entre a luz e haja espaço para a edificação do que se transformará em posto avançado de serviço e de repouso. O inconsciente é uma floresta densa, a parte submersa de um iceberg, flutuando sobre as águas tumultuadas da existência física. Joana começa fazendo essa analogia com a ideia de uma floresta, né? Então, como aqui no estado de São Paulo, os bandeirantes. Que você olha para a Mata Atlântica fechada e começa a ir em direção a ela. Em dado momento, você vai buscar um espaço onde você possa montar um acampamento. Se esse espaço não existe, você acaba tendo que criá-lo, né? Abrindo uma clareira. É justamente isso, um espaço onde a claridade pode entrar. Isso vai abrindo construções e o espaço vai aumentando até que a civilização ali se forme. Dentro da ideia do inconsciente, da sombra, de tudo isso que nós vimos nos estudos anteriores, na aula anterior, isso fala sobre a ideia de o que significa essa luz. Como que eu abro essa clareira dentro da minha mente? Como que eu confronto essa sombra? Tá? Então, com relação a isso, é trazendo novos conteúdos, trazendo novas percepções, meditando, olhando para dentro, né? Ou seja, insight, e assim vai. Nota do expositor. No livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, no capítulo 1, sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, Jung diz o seguinte: uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este, porém, repousa sobre uma camada mais profunda que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais profunda é o que chamamos inconsciente coletivo. Eu optei pelo termo coletivo pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas universal. Se eu não me engano, esse trecho foi trabalhado na primeira aula desse estudo. E eu trouxe ele de volta porque eu entendo que nestes primeiros encontros tem que haver uma didática no sentido de mostra uma imagem e conecta um conhecimento. Aplica um pouco mais de conhecimento, mostra essa imagem de novo. Então, a ideia aqui é que vocês comecem a entender com mais profundidade o que significa isso. Além daquele aparelho psíquico que eu já mostrei e que hoje eu vou mostrar de novo uma parte dele. Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é, sem dúvida, pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal e ele repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, não é do indivíduo, é do coletivo. Então, esta camada é chamada de inconsciente coletivo e, segundo Jung, é inata, ou seja, nós já nascemos com ela. Continua. Então, Joana traz a ideia do iceberg. Vamos lá. Eu peguei essa imagem do iceberg e aí eu coloquei esse texto, né, para ficar mais claro. Consciente, a parte visível do iceberg, aquela que está acima da água. Inconsciente pessoal, a parte do iceberg que está abaixo da água, dentro da água, abaixo da superfície. Tá? Vocês que estão só no áudio aí, depois vem aqui dar uma olhada na imagem. O self seria a junção do consciente, a parte visível do iceberg, com o inconsciente pessoal, a parte invisível do iceberg. O que não é iceberg é o inconsciente coletivo. Então, dentro do inconsciente pessoal, da parte não visível do iceberg, estão os complexos. E dentro do inconsciente coletivo, os arquétipos, as imagens primordiais com as quais nós já nascemos como informações simbólicas.
O complexo são as informações que se constroem dentro da nossa experiência empírica de vida, no nosso inconsciente pessoal, portanto. Tudo que nós sabemos a nosso respeito, é a parte de cima. O inconsciente é tudo que está fora, tá? Então, o self é a junção do consciente com o inconsciente pessoal. O inconsciente é a junção do inconsciente coletivo com o inconsciente pessoal. E aí, aqui no topo desse iceberg, lá em cima, nessa parte extremamente pequena, tem gente se achando o dono de alguma coisa, né? Então, esse seria o egoísta. O egoísta é aquele que acredita que o que está nessa parte visível do iceberg é o mundo e que todos deveriam vir para cá. Que essa é aí onde está o ego. O ego está na parte visível. Então, o egoísta é aquele que, ó, isso aqui que eu estou vendo é o que existe. Venham todos para cá porque eu estou certo. Façam todos do meu jeito porque é o melhor. Essas outras coisas que vocês estão estudando ou ensinando não servem para nada. Só eu sei. Gravou a imagem? Então agora eu volto na outra, porque na verdade é a mesma. Agora isso vai ficando cada vez mais fácil. A parte do círculo de fora, então, o círculo cinza é a consciência, portanto, a ponta do iceberg. Dentro dela está o ego. O círculo amarelo é o inconsciente pessoal, ou seja, a parte do iceberg que está abaixo da água. O círculo azul é o inconsciente coletivo, ou seja, tudo. Por isso a imagem aqui de cima, onde o azul está por baixo de tudo, as duas coisas estão contidas dentro, tá? Então, dentro do inconsciente coletivo, eu nasço, eu começo a me desenvolver, eu gero consciência e as minhas experiências são assimiladas e muitas delas são esquecidas, muitas delas são reprimidas, muitas delas são guardadas para depois eu ser capaz de entender e isso fica no meu inconsciente pessoal. Ok? Então, os arquétipos aqui dentro do inconsciente coletivo, que seria o oceano, os complexos dentro da parte do iceberg que não se pode ver, e o ego dentro da parte do iceberg que se pode ver a consciência. Volta agora em Joana. O inconsciente é uma floresta densa, a parte submersa de um iceberg, flutuando sobre as águas tumultuadas da existência física. E aí o que Jung traz? A camada superficial, mais ou menos superficial do inconsciente é pessoal. Então, a camada pessoal, superficial, que está na superfície do inconsciente é o consciente. Tá? Então, esta parte que não é consciente, mas que está na superfície do inconsciente, então o inconsciente coletivo é a soma do inconsciente pessoal. O inconsciente é a soma do inconsciente pessoal mais o coletivo. Esta é a parte que está superficial. Porque se você pensa que esse oceano vai até o fundo, lá numa profundeza infinita para o que nós conhecemos, então isso é uma superfície. Este registro mostra aonde está o self. Né? O self é o iceberg, a parte visível e invisível. Está abaixo d'água. Só que se você for ampliando essa câmera, tirando o zoom dela, isso vai ser só uma pedrinha no meio do oceano. Por isso é só superficial comparado ao que é o inconsciente como um todo. Então a parte superficial do inconsciente, que é o oceano inteiro, é o inconsciente pessoal. Acima dela está o consciente. Esta camada mais profunda é o inconsciente coletivo. Ok? Então é isso aí. Se não ficou tão claro, mas acredito que ficou, volta aí depois. Voltando em Joana. No inconsciente coletivo encontram-se arquivados toda a história da humanidade, os diferentes períodos vivenciados, abrindo pequeno espaço ao inconsciente individual, encarregado dos registros atuais, desde a concepção até a atualidade. O inconsciente individual fala sobre a minha concepção, se eu estou pensando só em vida corpórea, desde o momento em que eu sou concebido no útero, ali no óvulo e o espermatozoide. Se você pensa em termos espirituais,
é no momento em que eu fui criado como espírito. Tá? Olha, no inconsciente coletivo encontram-se arquivados toda a história da humanidade, abrindo pequeno espaço para o inconsciente individual. Então, o oceano é toda a história da humanidade. Você não vai conseguir compreender exatamente o que aconteceu na Hungria em 1328, o que era a União Soviética lá na parte mais gelada, né, no leste da Rússia. É muito complicado. Então, nós não vamos conseguir acessar todas essas informações. Porque quando se aplica ainda a ideia do espírito, você tem que pensar em todas as informações que aconteceram na história do planeta Terra, depois na história de Marte, na história do universo. Não dá. Essa seria a questão de falar o que seria Deus. Tudo que rege isso tudo, que nós não vamos conseguir. Então, meio a esse oceano, começa a se formar uma consciência, um princípio inteligente que vai se desenvolvendo até tornar-se um espírito. Este é o self. Eu boiando no meio do todo, de toda a história. E aqui, humildemente, quando eu falo eu, não estou falando eu, Vitor, estou falando nós como seres, o eu humildemente tentando colocar mais um livrinho, mais um capítulo nessa biblioteca chamada inconsciente coletivo. Há profunda sensatez e veracidade na informação, considerando-se que o Self se estruturou ao largo das sucessivas reencarnações, por onde esse princípio inteligente desdobrou os conteúdos adormecidos em germe, seu Deus interno, até o momento da consciência. Profunda sensatez e veracidade na informação. Eu considero que o Self, a soma do consciente com o inconsciente pessoal, o iceberg inteiro, se estruturou ao largo das sucessivas reencarnações, por onde esse princípio inteligente desdobrou. Então ele foi, pensa num papel dobrado, bem pequenininho, você vai desdobrando, desdobrando até que ele vira uma folha A4, até que vira um sulfite. Nós fomos nos desdobrando. Estes conteúdos adormecidos em seu Deus interno até o momento da consciência. Quando fala de centelha divina, o guia interior, o eu superior, é sobre essa força que, sabe, nascendo sem nada, eu nasço com algo. Nascendo sem nada, eu sei procurar o peito. Nascendo sem nada, eu choro porque eu não quero morrer. Então é uma força que nos guia de alguma maneira. E isso vai se desenvolvendo. Então, essa centelha divina, imagina só uma brasa, uma fogueira onde vão saindo aqueles pequenos pedacinhos de fogo. Aquilo cai num espaço e vai proliferando até que nós nos tornemos fogo. Este fogo como símbolo transformador, este fogo como símbolo alquímico da transformação. Então, tudo que eu ingiro, a maçã que você come, você transforma isso em você. Tudo que você assimila vai aumentando o seu tamanho. Então, o seu corpo pode transformar qualquer coisa em corpo. Né? Isso foi um trecho do Sadhguru. Eu vi ele falando, né? Você transforma tudo que você come em corpo. Então, essa é a mecânica, essa é a engenharia do corpo humano. A maçã vira corpo, a banana vira corpo. É uma banana, e de repente, olha o que você tá. Olha o tamanho que você ficou só se alimentando. Tá aí, de repente, com 1,90 m, ou 1,30 m, ou 140 quilos. De onde veio tudo isso? Seu corpo foi transformando. Então, nós vamos nos renovando. E estruturalmente, em termos psicológicos, é similar. Cada livro que você lê, o teu inconsciente vai transformar em você, em self. Passa a ser parte de você. Fica no consciente, daqui uma semana você esquece um pouco, daqui um ano você não se lembra, aí você quer pensar, teve um livro que eu li uma vez que eu não lembro qual é, já está no inconsciente. Você pode com um grande esforço lembrá-lo, mas ele agora não está aí, só que está no self. Aquela informação, no momento em que ela for necessária, primeiros socorros que você aprendeu, dê 2 tapinhas nas costas da criança, sei lá. Esqueceu. O dia que tiver uma criança se engasgada na tua frente, você vai dar os 2 tapinhas. Porque essa informação estava em você.
Por isso é importante estudar, por isso é importante construir, por isso é importante se alimentar. Quanto mais você ingere de conhecimento, mais o teu self transforma em self. Então, mais espaço você ocupa dentro do inconsciente coletivo. Teu inconsciente pessoal fica maior. Então, calcula o tamanho do inconsciente pessoal de um Chico Xavier para conseguir que aquelas psicografias todas fossem escritas. Calcula o tamanho do inconsciente de Jesus para que ele conseguisse, durante tanto tempo, manter o mesmo discurso sem entrar em contradições. A informação estava lá. Quando alguém vinha tentá-lo com alguma resposta que ele provavelmente daria errado e poderia ser preso ou condenado, ele sabia dar a resposta. De onde vinha tanto conhecimento? Só que isso não fica o tempo todo borbulhando no consciente, senão nós enlouquecemos. Ele é decantado até o inconsciente. E quando necessário, volta. Aí fala, então significa que se eu fizer uma faculdade de direito aos 70 anos, você já nasce direito. Quando você nascer, o conhecimento do direito já está em você. Mas você não vai poder arrumar emprego com isso. Você vai ter que fazer a faculdade de novo. Só que quando o professor vier dar a primeira aula, aquilo para você vai ser mais fácil do que para quem está vendo a primeira vez. Porque você pode não entender nada. Eu não vou trabalhar com isso, eu não consigo, a aula para mim é difícil. Mas esteja lá. Deixa os teus olhos, o teu cérebro, deixa os teus ouvidos captarem essa informação e deixa ela guardada no teu inconsciente. Na próxima encarnação, quando você vier de novo no desenvolvimento dos 8, 19, 20 anos, você vai ter toda essa potência, o conteúdo já estará aí você será aquele aluno que aprende com facilidade aquela temática. Continuando em Joana. Para que haja uma real integração desses arquétipos predominantes em o ser humano, torna-se indispensável o amor a si mesmo, conforme a recomendação do sublime psicoterapeuta Jesus Cristo. Ele sabia da existência da sombra individual e coletiva, que aturdia o ser humano. Ele tinha que saber, pensa como ser luminoso, ele tinha clareza. Ele não via a sombra do outro. Porque onde você leva uma vela, você não vê luz, você não vê sombra. O Jesus não é que ele olha a mancha de sombra no Vitor. Não era essa sombra, porque senão ele não teria luz. Ele não pode se apagar. Então, como é que Jesus, um ser como Jesus, que chega num campo de iluminação, consegue perceber que tem sombra no outro se ele está produzindo luz e a sombra deveria desaparecer? Pela contradição. Por isso ele chamava os fariseus de hipócritas. Por isso ele falava do sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Porque eu estou vendo, de repente, em você, você está com dor de dente porque você não escova direito. A minha luz me permite ver isso. E aí eu vejo você dando uma palestra sobre passar o fio dental e escovar os dentes. Aí eu vejo tua sombra. Que você está mentindo ou que você não é consciente da sua hipocrisia. Mas isso é sombra. Ou você está tentando esconder do outro, tendo consciência, joga numa sombra propositalmente, ou você está escondendo isso de si mesma. É sobre um elemento de que algo precisa aparecer. Essa é a leitura. Então, o ser escolhido não é aquele que é perfeito, é aquele que é coerente. Você não quer estar com alguém perfeito. Você quer estar com alguém coerente. A perfeição te anularia. Uma pessoa perfeita não precisa de você. Se você for namorar uma pessoa que não precisa de você pra nada, você se torna nada. Você fica angustiado. Eu preciso dela. Eu não posso fazer nada sem ela. Ela pode fazer tudo sem mim. Então o que você está buscando? Não é uma pessoa que não bebe, uma pessoa que não fuma, uma pessoa que não fala palavrão, mas é uma pessoa coerente. Coerente fala, ó, esse coerente fala palavrão, mas ele fala palavrão na rua e fala palavrão em casa. O problema é o cara que só fala palavra bonita na rua e só fala palavrão em casa. Isso é incoerência, isso é sombra. Isso é a mentira. Alguém fala, olha, eu bebo mesmo, eu gosto de jogar futebol com as minhas amigas, eu assisto pornografia e eu faço isso desde a adolescência. E a pessoa fala, tá bom. Você vai chegar em casa e vai pegar o indivíduo assistindo pornografia e vai falar, tá bom. Ele avisou. O problema é quando a pessoa fala, as coisas, as mulheres aí que ficam se sujeitando a isso tudo. Aí você chega em casa e pega ele assistindo. Se você for pensar com clareza,
casamentos, as relações, as amizades acabam por isso. Porque ou eu me iludo com relação ao que eu espero do outro e idealizo uma pessoa que não pode ser idealizada, porque ninguém é, ou o outro monta uma persona, cria uma persona para me enganar e em algum momento escapa, tem um ato falho. Em algum momento ele esquece. E isso nós vamos construindo. O filho fala: mãe, tô pensando em experimentar maconha. Aí ela vai brigar com ele, ou não vai brigar com ele, mas ele avisou. Ela pode buscar um recurso. O problema é quando ela fala: filho, você tá fumando maconha? Ele fala: não, mãe. Ela vai lavar a roupa dele e tem maconha no bolso. É isso que deixa com raiva. O sentimento: eu fui enganado? Eu me enganei ou eu fui enganado? Os sinais estavam claros, o cara tá chegando com o olho vermelho, tá chegando com cheiro, mas você não quer enxergar. E quando você é obrigado a enxergar, dói toda a dor que você negou de uma vez só. Então não fique buscando pessoas perfeitas no Tinder, na vida real ou nem dentro da igreja. Procure pessoas coerentes. Procure ser uma pessoa coerente. O estudo de hoje é sobre você tornar-se coerente. Aceitar a tua sombra, parar de fingir que você é algo que não é e deixar que as pessoas te amem como você é. Porque assim não vai ter pressão nenhuma de ninguém te cobrando nada. Quem te conheceu, quem te aceitou, foi do jeito que você é. Se o outro criou expectativas, é problema do outro. Lidar com a frustração de tais expectativas. Assim que Jesus sabia da sombra do indivíduo e colocava como indispensável o amor a si mesmo para que haja uma integração entre sombra e luz, para que haja coerência. Então, nota do expositor. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 33 a 40, tem o seguinte: e as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fariseu, doutor da lei. Doutor da lei não é o pilantra que está no boteco, não. É o doutor da lei, sabe? É o desembargador, é o juiz, é o padre, é o bispo, é o dirigente do centro espírita, é a mãe de santo. É a pessoa que tem um poder vigente naquela época. Então, qual que é o grande mandamento? Porque quer ver Jesus se enroscar. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Afeto, espírito e matéria. Né? Razão, emoção e espiritual. As conexões. Amar o Deus o tempo todo. Tá com câncer? Ama a Deus. Não tá? Ama também. Ganhou na loteria? Ama. Perdeu o emprego? Ama também. O primeiro mandamento é não desistir de Deus, não desconectar o amor de Deus, não parar de confiar em Deus, não importa o que aconteça. Se a vida te der uma face, ofereça a outra. Ou seja, não pare de caminhar, não importa quão difícil esteja. Vá por um caminho contínuo. Para descansar um pouco, olhe um pouco as borboletas, mas vá. Isso cria uma conexão, isso é a ideia de fé. Isso é a ideia de Jó. Olha, mas você tem um monte de fazenda, Deus que me deu. Olha, você está todo ferido, se cortando com um caco de telha e tudo que você tinha acabou. Deus deu, Deus tira. Não se abalar nesse sentido. Então, esse seria o primeiro mandamento. Não praguejar contra Deus quando dá errado, porque aí depois não adianta soltar fogos quando dá certo. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Não é mais do que você, não é menos que você. Então, a pessoa que fala assim, eu me sacrifico todo por amor aos outros, não existe isso. O mandamento é você amar ao outro como você se ama. Então você não se cobra. Poxa, eu chamei meu marido ali para apertar um parafuso, ele não deu conta, chamei ele de burro. Mas quando eu vou apertar o parafuso, eu me chamo de burra também. Tá ótimo, tá seguindo o mandamento de Jesus. Isso é coerência. Você não tem como dar para o outro mais do que você dá para você.
E pronto, basta observar. Você vê aquela pessoa obesa, e aí junto dela tá o quê? O filho obesinho, tomando um milkshake desse tamanho. Aquele casal que o cara tem 140 quilos, a mulher tem 120 quilos e a criança tem 80 quilos com 12 anos. Eles estão dando pro filho o que eles dão para eles. Por mais que seja doloroso ver, coitada da criança, eles não têm como dar para o filho mais do que eles dão para si. Eles têm que fazer um trabalho de reforma na própria obesidade, na compulsão alimentar, na reeducação alimentar, para depois poder oferecer isso para o filho. Porque se eles obrigam o filho a ser magro, ou ser saudável pelo menos, o filho se sente rejeitado. A minha mãe e meu pai podem comer pizza e eu não posso, eu tenho que comer grão de bico. Essa é a integração do amor. Não para de achar que eu tenho que fingir que eu sou bonzinho com todo mundo. Eu tenho que ser com os outros o que eu sou comigo. Em casa você come miojo quando não tem ninguém, quando a visita chegar, dá miojo para ela. O teu sofá é furado, não adianta pôr uma almofada em cima quando a visita chega. O teu sofá é furado. Essa é a aceitação. Deixa que o outro te ame. Se ele veio aqui para reparar se o teu sofá está furado, é melhor que não volte mesmo. Isso você se liberta naturalmente dos hipócritas, se liberta naturalmente dos narcisistas e das pessoas que estão querendo te parasitar de alguma forma. Só sobra quem realmente te ama, porque você se amou como você é, só vai sobrar quem te ama como você é. Volta em Joana. Quando o indivíduo não se ama, certamente apaixona-se, deslumbra-se, admira o outro a quem diz amar, até a convivência demonstrar que se tratou apenas de uma explosão sentimental sem profundidade nem significado. Nota do expositor, eu volto aqui. Continuando em Jung nos arquétipos do inconsciente coletivo. Ora, sabemos pela experiência médica que a projeção é um processo inconsciente automático, através do qual um conteúdo inconsciente para o sujeito é transferido para um objeto, fazendo com que este conteúdo pareça pertencer ao objeto. A projeção cessa no momento em que se torna consciente, isto é, ao ser constatado que o conteúdo pertence ao sujeito. Toma consciência ou se torna consciente, é só um erro de digitação. Toma consciência. Então, volta aqui. Quando o indivíduo não se ama, apaixona-se, deslumbra-se e admira. Este é o mecanismo. Tá? Então, este mecanismo de projeção é: eu não tenho em mim. Então, eu idealizo. Eu idealizo o que eu sou. Eu idealizo o que eu sou. Eu estava vendo um vídeo desse que vai de WhatsApp para lá e para cá, onde tinha um. Provavelmente isso é montado, mas isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Tem um grupo de mulheres conversando lá, uma falando para outra. Você viu o carinha novo na escola? A outra fala, nada a ver. Para mim o cara tem que ser alto, rico, bonito e não sei mais o que. A outra, mas eu até aceito se não for rico e tal. Aí vem o cara e põe assim: para mim a mulher só não precisa ser gorda. Ah, aí acabaram com o cara. Quer dizer, e você tem aquele meme, né? De que a mulher fala assim: eu quero que o cara seja bonito, eu quero que o cara seja rico e que ele tenha pelo menos 1,80 de altura. Aí o cara fala: eu não quero uma mulher que tenha mais de 80 quilos de peso. Aí ele é machista. Essa é a idealização. Se eu estou acima do peso, por que eu exijo que o outro não esteja? Por que eu quero que o outro goste do que eu não gosto? Então eu idealizo. Eu idealizo que se eu estiver, eu sendo gordo, se eu estiver com uma pessoa magra, eu sou magro. Eu consegui. Olha o outro lá, teve que ficar fazendo academia, crossfit para emagrecer, para conseguir uma mulher magra, e eu tô aqui gordo com uma mulher magra. Eu sou magro, entende? É uma sensação, uma ilusão. E depois vai descobrir que talvez essa pessoa magra, na verdade, ela é compulsiva por treino, ela é neurótica com alimentação, ela sofre. Não sei se isso é bom. Porque é idealização. Quando eu não me amo, quando alguma coisa aparece que conecta com a minha projeção, daquilo que eu acho que é perfeito, ou seja, projeção é o que me incomoda no outro está mal resolvido em mim. O que me admira, me atrai, é o que me falta.
Então eu projeto. Eu não quero construir, eu quero pronto. Por isso a aluna tende a se apaixonar pelo professor. A aluna de engenharia vê o engenheiro pronto, ou a aluna engenheira, e pensa: ah, eu já quero estar lá. A aluna de medicina que já quer. O médico já está com o consultório estabelecido. Se eu casar com ele, meu nome vai para aquela placa, eu não vou ter que construir. Aí depois que fica junto, o cara é abusivo, o cara é muito velho, eu tenho um pique, ele tem outro. Começa a acontecer a realidade. Então não é sobre o amor ter diferença de idade ou não ter. É sobre projeção. Quando você se apaixona perdidamente por algo, desconfie. Principalmente se esse algo for muito diferente daquilo que você tem. Porque se não tem algum traço teu naquilo, é porque você não tem a paixão por si mesmo. E se não tem a paixão, se quando você olha para si não tem algo que te excita, em termos de vontade, olha a minha inteligência, que delícia, eu vou ler todos os livros, tem gente que não consegue ler, olha a minha beleza, que legal. Eu não sei, tem que ter alguma coisa em você que te excita. Senão, como é que você vai acreditar que o outro vai se excitar com você? Seja em nível sexual ou em nível romântico. Você fica na dependência. Você fica com medo. Você fica o tempo todo na insegurança. E aí é onde Joana fala. Depois que você percebe que não era tudo aquilo, com a convivência, você identifica que foi apenas uma explosão sentimental, sem profundidade nem significado. Porque foi uma projeção. E quando a projeção cessa, no momento em que eu me torno consciente. Ih, rapaz, o que eu fiz? Eu constatei que o conteúdo era meu. O outro não é melhor porque é magro, o outro não é pior porque é gordo, o outro não é mais sábio porque é mais velho, e o outro não é ignorante porque é mais jovem. São os meus preconceitos que foram projetados. Volta em Joana. O amor a si mesmo deve centralizar-se no autorrespeito e na autoconsideração que cada um se merece, identificando a sua sombra, que é familiar aos demais, aceitando-a e diluindo-a na mirífica luz da amizade e da compreensão. Mirífica é maravilhosa. O que significa o amor a si mesmo no sentido prático? Autorrespeito. Respeita os teus horários de dormir, respeita os alimentos que você come, respeita as dores que o teu corpo está comunicando, respeita os limites da tua paciência, da tua psicologia. Não quer ficar com pessoas que são desagradáveis, ah, eu tenho que ficar porque é amigo da infância, eu acho uma chatice. Respeite-se. Autoconsideração. Na hora de algum evento, fala, eu também quero ir. Olha, mas só tem 4 vagas no carro. Ah, vão vocês, eu fico. Se considere também. Considere você parte daquilo tudo. Vai pro Para o Ímpar, vai pro Jockey Pô, vai para tirar dado, não importa. Mas não tire você, desconsidere a tua necessidade só porque você acha que isso é humildade. Isso identifica a sombra. Eu sou familiar às minhas questões. Eu aceito e eu diluo ela na luz da amizade e da compreensão. Eu vou buscar pessoas que aceitam quem eu sou, mas que ao mesmo tempo também vão me ajudando a ser melhor. Eu tenho problema com álcool, eu bebo muito e eu perco o controle. Então é bom você ter alguém que segura teu cabelo para você vomitar. Se você tiver outro que faz igual, vocês vão acordar em Nárnia. Aí a pessoa, olha, você bebeu muito, não devia, mas beleza, foi engraçado. Com o tempo você vai percebendo. Aí no meio da bebedeira ela fala: ó, semana passada você desmaiou no sexto copo, você já tá no quarto. Aí isso vai te modificando, entende? Não tem um milagre, não tem a cirurgia que remove o vício. É uma reeducação. Então, já que você vai se reeducar, é melhor ter um professor que ensina do que um professor que fica fazendo piadinha para a aula acabar logo. Na vida, né? Marido, esposa, amigos. Ó, identificando a sua sombra que é familiar aos demais. Né? Essa é a graça, né? Você acha que está escondendo e todo mundo está vendo. Só não vem com clareza porque estão projetando a própria, né? É necessário, portanto, uma atitude ativa e não passiva. Porque essa passividade, essa anuência com a ignorância, nada fazendo para modificar a estrutura, alterando-a e dissolvendo-a, fomenta a violência de todo porte,
que deságua entre os poderosos terrestres em guerras hediondas, espraiando a sombra coletiva da arbitrariedade e da prepotência. Não adianta eu ficar esperando, a reeducação é um processo ativo, tá? É simples, você pode. Eu vou dormir ouvindo os estudos do canal Moody. Seu inconsciente registra, mas não adianta nada. Se eu tô aqui usando Joana, usando Jung, usando o espaço, usando o YouTube para comunicar para você, para de gritar com seu filho, para de trair seu marido, para de fazer isso se você não tentar alguma coisa. Porque isso está te adoecendo. Se não está te adoecendo, continua. Se não é um problema para você, continua. Não tem um caminho de vida perfeita, tem um caminho de vida saudável. Às vezes, tirar o cigarro de uma pessoa é pior do que deixar. Cigarro é um componente que dá uma segurança psicológica para ela, diminui a ansiedade e ela consegue lidar com as consequências disso. Tá bom. Aí você tira, ela fica sem nada, ela fica compulsiva. Por sexo, por comida, por qualquer outra coisa, e se mata. Então, pensa com clareza. Não tem algo que você faz que é errado porque você vai para o inferno por causa disso. Tem algo que você faz que vai fazer da sua vida um inferno, porque é um inferno ter um câncer no pulmão. É um inferno ter diabetes. É uma chatice ter intolerância a isto ou aquilo. É um inferno viver na obesidade. Tudo é difícil. Então por que você vai escolher o caminho mais difícil? Esta é a pergunta. Por que você vai ter que toda hora ficar brigando contra alguma coisa? Contra uma doença, contra um sintoma, contra a sociedade? Se está na tua mão fazer alguma coisa para resolver isso, por que não fazê-lo? É só essa pergunta. De resto, certo ou errado, isso é relacionado com a tua perspectiva. Essa passividade, essa anuência com a ignorância, né? A ignorância é aquilo que eu ignoro é aquilo que eu não vejo, o que eu não vejo, não reconheço, é inconsciente. Nada fazendo para modificar a estrutura, alterando ela, desenvolvendo ela, gera violência. E isso começa na casa, com o cara gritando com o cachorro, e termina num presidente jogando bomba no outro, um país jogando bomba no outro. Então, todo mundo, de alguma forma, projetando. O problema são os ucranianos, o problema são os argentinos, o problema é isso, o problema é aquilo. E quem que é a solução? Quem que é a solução? Quando foi que a solução se apresentou? Qual é o elemento que você acredita que vai resolver o problema? Aí a pessoa fala, é o presidente que eu escolhi, é a linha ideológica que eu escolhi. Resolve qual problema? O seu, mas não cria outros? Então, como não existe uma coisa que responde tudo, porque são quase 8 bilhões de pessoas no mundo e cada uma pensando a seu jeito, nós ficamos na ilusão. Eu venci, o meu presidente venceu, aí depois de 4 anos. Mas quando você pensa no todo, quando você olha isso como um gráfico, na história humana, nós perdemos. Nós perdemos. O avanço tecnológico está muito à frente do avanço moral, do avanço social. Nós perdemos. Você tem um celular de 12 mil reais, mas tem um cara que rouba ele e te mata com uma arma de 800. E tua vida não vale nada. Então, é um local para pensar. Nós não estamos pensando, por isso é um movimento inconsciente. Ninguém deve ignorar a voz interior, especialmente quando crítica ou mordaz, responsável por comentários depreciativos da própria pessoa ou de referência a outrem. Torna-se necessário seu enfrentamento lúcido e natural, diluindo a tensão que se estabelece entre o consciente e o inconsciente. Essa voz interior, o que Joana cita é a expressão não ignore aquilo que você faz. Então, se você critica muito, eu não gosto de mulher, eu não gosto de preto, eu não gosto de branco, o que é isso? Por que isso? Ou se você fala, eu não sirvo para nada, eu sou um idiota, eu tenho o dedo podre. Escuta, tem mesmo. E o que fazer para não ter mais? Como curar o dedo podre? Como curar o racismo? Como curar a homofobia? Você que prefere curar o gay, que não é doente, do que curar a si? É mais fácil curar o gay do que a homofobia? Esse local. Um elemento de percepção. Aquilo que me incomoda no outro está mal resolvido em mim. Então aquilo que você mais critica
é o que mais você precisa ouvir. É o que mais você precisa olhar. De todas as coisas que o mundo mostra, por que é essa que se destaca? Por que você acha um absurdo? É um homem beijando o outro, uma mulher beijando o outro, ou um homem, um indivíduo que nasce homem querer se sentir mulher, mas não acha um absurdo um cara batendo com uma marreta na cabeça de um porco para fazer bacon. Enquanto tem gente que tá ali, desesperado, lutando pelo porco e nem enxerga o gay, entende? O que é figura para você e o que é fundo. É só a tua ilusão. É só o seu ponto de vista. Nós todos estamos certos e estamos errados, dependendo do ponto de vista. A questão é estudar o seu. Por que te incomoda tanto? Então, quando eu falo dessa coisa do animal, por que te incomoda ver o cachorro na gaiola lá na China para ser comido, mas não te incomoda ver a galinha? Porque é cultura. Porque você não pode entrar em contato que o que você faz com a galinha é o que eles fazem com o cachorro. Então você isola, como se a galinha não merecesse. E isso vai construindo a sociedade, ninguém questiona. E quando alguém vem e fala e levanta a bandeira, ah, essas bichas, ou esses veganos chato, ah, mimimi. E não é, na verdade são pessoas que estão enxergando no mundo uma coisa que naquele momento para elas está fazendo sentido do mesmo jeito que você. Então quem estuda a própria crítica, quem estuda o que incomoda, cresce. Quem não estuda, estagna. E aos poucos vai apodrecendo. Se isola do mundo. Então, Joana fala de uma tensão entre consciente e inconsciente. Volto para Jung nos arquétipos do inconsciente coletivo. O que possuímos não tem mais validade e as mãos se cansam de reter, pois a riqueza está em toda parte, até onde o olhar alcança. O que julgávamos possuir se transforma em água, e mais de um aprendiz de feiticeiro acabou se afogando nessas águas, por ele mesmo invocadas. Caso não tenha sucumbido antes ao delírio de que esta sabedoria é boa e aquela outra má. É destes adeptos que provém os doentes preocupantes, os que julgam ter uma missão profética. Isto porque a cisão artificial entre a sabedoria verdadeira e a falsa cria uma tamanha tensão na alma que dela surge uma solidão e uma dependência como a do morfinômano, o qual sempre espera encontrar companheiros de vício, o viciado em morfina. Aquele que não quer sentir a dor. Então, o carnívoro quer se encontrar com os carnívoros, o vegano com os veganos, entende? Os gays com os gays. Tem uma balada LGBT, balada hétero. Por que precisa ser separado? Porque eles querem se sentir seguros. Eu não quero gay aqui, vai vir esses gays aqui. Ah, eu não quero esses héteros olhando feio. Mas se cada um cuidasse só de si, o que eu quero ouvir é a música? Se tem um cara sem camisa dançando igual a Lady Gaga do meu lado, qual o problema? Se ele me obrigar a dançar e eu não quiser, passa a ser um problema dele me abusando. Mas de resto, é se colocar no mundo. E não ficar incomodando o outro. Não se incomodando com o outro. Então é essa tensão. É essa tensão que Joana cita e Jung coloca aqui, ó. A cisão artificial entre a sabedoria verdadeira e a falsa. Eu acho que eu sou. Então, quando ele fala, e quantos aprendizes de feiticeiro não se afogaram nas águas que eles mesmos invocaram? Eles mesmos invocaram. Ou se sucumbiram ao delírio de que esta sabedoria é boa e aquela outra é má. Estes são os preocupantes, porque eles acham que tem uma missão profética. Esse é o cara que eu falei que está lá na ponta do iceberg falando: saiam daí, vocês estão todos errados. No fundo, dentro do todo, ele é o cara com o capacete de papel de alumínio na praça. E é muito fácil ser o louco. É muito fácil ser o louco. Aquele que perdeu o contato com a realidade. E está vivendo num universo dentro da própria mente só. Só de projeções. Volte em Joana. Reconhecer-se imperfeito como realmente se é, portador de ulcerações e de cicatrizes morais, é um ato de humildade real, que se deve manter com dignidade, enquanto que divulgá-los, demonstrando simplicidade, é maneira de permanecer-se no estágio de dominação pela sombra, que somente mudou
de expressão e de comportamento. Ela vai começar aqui a entrar na ideia de. Não adianta eu ficar falando, ah, mas eu sou um tonto mesmo, né? Eu sou o cabeçudo mesmo, né? Isso não é humildade, segundo ela. É projeção da sombra. A humildade é quando você fala, eu tenho o problema. Desse indivíduo que assume. Olha, namorada, desculpa, eu grito. Mas eu grito com todo mundo e até comigo. Eu entendo se você não quiser ficar comigo. Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu vou trabalhar isso em mim. Mas eu não posso mentir para você dizendo que amanhã eu vou parar de gritar. Porque não é pessoal com você. É meu. Com o mundo. Eu grito com o garfo que cai no chão quando eu estou lavando a louça. Então é óbvio que eu vou gritar com você. Aí a pessoa fala, entendi. Então quando você estiver gritando, eu vou entender que é uma expressão da tua raiva. Eu não vou me sentir ofendida, porque esse é problema seu. Apesar dos gritos, você é gente boa, você é um legal para viagem. Só quando você se frustra, você grita. Isso para mim é o suficiente para eu ficar na relação? Fica. É uma relação real. Não, não dou conta? Vai embora. Não fica acreditando que amanhã o outro vai mudar. E depois falando, eu falei com ele, durou uma semana, mas depois ele voltou. É natural. É natural. Nenhuma mudança acontece da noite para o dia. E quem diz isso está mentindo, primeiro para si e depois para o outro. A humildade real, segundo Joana, é reconhecer-se imperfeito, como realmente se é, portador de feridas e de cicatrizes morais. Deu aqui, agora vai. Mais uma nota do expositor, Arquétipos do Inconsciente Coletivo Jung, eu já trouxe só esse livro. Tentar cobrir a nudez com suntuosas vestes orientais, tal como fazem os teósofos, seria cometer uma infidelidade para com a nossa história. Não caímos no estado de mendicância para depois posar como um rei indiano de teatro. Mais vale, na minha opinião, reconhecer abertamente nossa pobreza espiritual pela falta de símbolos do que fingir possuir algo de que decididamente não somos herdeiros legítimos. Porque aqui Jung está falando daquelas pessoas, e hoje se vê muito isso, que elas estudam um estudo de Ayurveda, de Veda, de hinduísmo, e de repente elas já estão namastê. De yoga, faz uma aula e pensa que yoga é a posição. Você fala, eu tenho uma riqueza de símbolos dentro do cristianismo, mas parece que eles não valem nada. E aí tem um cara lá na China achando super legal a cruz, o símbolo. Então não adianta eu ficar assim, eu sou um mendigo do meu símbolo, eu sou um mendigo da minha verdade, mas eu poso como rei indiano. Namastê, gratiluz e não sei o quê. Mas sabe a profundidade milenar de uma herança. Faz um curso de acupuntura e acha que é acupunturista. É uma cultura, compreende? Não vem de graça. Você está num aprendizado. Tem que começar por algum lugar, né? Eu falo assim, quando eu falo de achar que é acupunturista, não é assim, eu sei os pontos, não. Acupunturista que eu falo é aquele chinês lá que você entra em silêncio, ele vai pôr nos pontos, ele sabe exatamente onde está cada coisa só de olhar para você. Já tá, o bisavô, o trisavô, a avó, todo mundo fazia. Então nós chegamos agora, pegamos um pedacinho e poso como rei indiano, é isso que ele está dizendo. Então é melhor eu assumir o meu real tamanho. Da minha pobreza de símbolos, da minha pobreza de signos, seja qual for a tua pobreza, de paciência, de tolerância. E aí você vai em direção a trabalhá-la. Volta em Joana. Jesus, que é inabordável psicologicamente, porque paira acima de todas as criaturas, como biótipo especial, jamais se subestimou ou adotou epítetos depreciativos para demonstrar humildade. Pelo contrário, sempre referiu-se como o enviado, o Messias, o Filho de Deus, a luz do mundo, o pão da vida, etc., demonstrando sua autoconsciência. Então, o epíteto é alcunha, qualificação. Essa ideia de ficar se colocando apelido pejorativo, se diminuindo. Eu sou humilde porque não dou conta mesmo. Calma, que eu tô gordinho, que eu tô muito magro, mas eu vou chegar lá. Eu sou frango mesmo aqui na academia. Você levanta 2 quilos. A maioria das pessoas nesse momento está no sofá não levantando nada. Então não tem essa.
ficar constrangido porque o outro é grande, ou se deixar constranger pela grandeza do outro. Porque o grande de verdade não constrange. O grande de verdade guia. O grande de verdade é a referência. Ele não está lá para esmagar o outro, ele está lá como um farol, como um ponto de referência. Então esse pode ter 120 quilos de músculo, mas ele é desse tamaninho. A única coisa que ele fica é: sai daí, frango, deixa eu usar. Coitado, coitado. Tá? Afogado nos próprios músculos, mal consegue respirar, porque ele precisa de tudo isso para projetar para fora a pequenez que ele tem dentro. Agora, aquele cara que naturalmente alcança isso e é humilde e é gente boa, esse cara é grande. Não é sobre o quanto de músculo tem ou não tem. Não é o carro que você dirige ou não. É como você se enxerga. E é como você respeita ou desrespeita quem está no Fusca enquanto você está na BMW. Nota do expositor. É no Evangelho de João, capítulo 6 e o capítulo 8. No capítulo 6, versículo 33 a 35, Jesus diz: Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 8, 12 a 14. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Dá dó de ser fariseu. Não é fácil ser fariseu, não. É fácil ser fariseu com os ignorantes, mas com a luz como Jesus é só pancada. Retroativa, né? Então, quando Jesus fala, eu não estou. Ele fala, você está falando de você mesmo? Como que você pode se autorreferenciar? É lógico que você vai falar que você é bom. E Jesus está falando, eu não estou falando que eu sou é bom. Eu estou falando que eu conheço o meu caminho. Se eu sei de onde eu vim, que ele fala é de Deus, e eu estou indo para Deus, então eu testifico de Deus. O meu caminho é bom. Eu não estou perdido. Vocês que não sabem onde estão indo, é que acham que estão. Então, essa é a autorreferência. Se eles realmente soubessem o que estavam. Jesus não ia atrás dos fariseus para perturbá-los. Os fariseus é que desviavam o caminho para vir até Jesus. Mas quem tem o foco, sabe para onde está indo, não desvia. Você não desvia para incomodar o outro. Você está indo para uma cidade, vê um carro virando para outra, você não vai segui-lo. Só se você não souber para onde está indo. Voltando em Joana. Entre a humildade e o exibicionismo permanece uma grande diferença. Muita aparência humilde torna-se ostentação disfarçada. Portanto, presença da sombra dominadora na conduta psicológica. Muita aparência humilde torna-se ostentação disfarçada. Olha que coisa linda. É o que eu disse, o músculo. E pode pôr o músculo no que você quiser. Dinheiro, tamanho da casa, tamanho do silicone, cabelo que veste, armação de óculos, qualquer coisa. Quando fala do seu filho. Presença da sombra dominadora. Mas qual que é o ponto? Isso é inconsciente, é a tua sombra. Esse estudo é para te mostrar, esse estudo não é para te constranger. Você não sabe que faz isso. Isso é para mostrar que você faz. Você faz, aonde faz e como faz. Se não faz, que bom. Mas nada? Nem um pouquinho? Tá aqui por quê então? Essa é a reflexão. Por que você está no estudo 4? Tem alguma coisa aqui que é para você. Qual é a figura que destacou para você desse fundo? Aí é nesse caminho que você trabalha. Alguns estão se identificando dolorosamente com isso que está sendo mostrado. Mas veja, não é Joana te causando dor, não sou eu te causando dor. É a luz mostrando aonde doía e você não via. Porque projetava que quem te causava dor era o outro. Mas na verdade a dor é sua. Entre ser humilde e exibicionista tem uma grande diferença. Jesus estava sendo humilde porque reconhecia seu tamanho. O que fala que é humilde, mas na verdade é arrogante, está se exibindo. Em qualquer movimento religioso que busca a superação dos conflitos, vale a pena considerar-se que convivem no mesmo indivíduo o anjo e o demônio.
necessitam harmonizar-se, descendo um na direção do outro, que ascende no rumo do primeiro. Anjo e demônio estão dentro de mim. Para alguém eu sou um anjo, para alguém eu sou um demônio. Para a esposa eu posso ser um anjo, para o vizinho um demônio. Minha esposa adora música alta, eu sou um anjo por colocá-la. Se o meu vizinho odeia, eu sou o demônio. Pode ser um anjo para o seu filho, mas um demônio para o coleguinha dele. Mais a expressão de sombra, mais a expressão do vício, da maldade, da imoralidade, desse eu inferior. Mas eles precisam se conectar para se transformar um só. Por isso é um estudo sobre a aquisição da totalidade. Enquanto você negar uma parte sua, seja o anjo porque você acha que não presta para nada, ou seja o demônio porque você acha que só você presta, você não é total. Para adquirir a totalidade, você precisa integrar a parte que está na sombra, aquela que você nega, e você identifica que parte é essa, fazendo a leitura do que mais te incomoda ou mais te admira no mundo, nos outros. Quando se reconhece essa dualidade presente na psique, que é representativa do ser humano, uma das suas características, portanto, torna-se fácil a terapia equilibradora, unindo-a em um ser lúcido psiquicamente e generoso emocionalmente. Terapia equilibradora. Os dois continuarão existindo. Porque para os fariseus Jesus era o demônio. Então existia dentro dele algo. Existia dentro dele algo de conseguir confrontar, de enfrentar, de se posicionar. Isso para quem estava acostumado as pessoas abaixarem a cabeça quando eles chegavam, é uma ofensa. Então, para algumas pessoas, Jesus foi um demônio. É simples e complexo assim. Você não vai quando fala assim, nem Jesus agradou a todo mundo. Para muitos, Jesus foi um demônio. Então, por que você pensa que você não será? E dentro desse aspecto do que é demônio, tinha um monte de gente que gostava e ainda gosta de Hitler. E ainda tatua suástica. Ou seja, até ele, para algumas pessoas, é anjo. Chamam ele de anjo da morte. Não tem. Não, esse é o ponto. Ninguém está certo, ninguém está errado dentro da perspectiva geral. É de onde você está. Se você é judeu, Hitler é um demônio. Se você é nazista, é um anjo. É o escolhido. Cabe a você determinar que tipo de integração você vai fazer dessa separação, dessa fragmentação, para começar a gerar um equilíbrio. Perceber que de vez em quando você vai ter aspectos um pouco mais negativos, mas na média você tem uma vida saudável. A integração é necessidade de vivenciar-se um labor consciente, de amadurecimento psicológico, de conquista emocional e espiritual. Segundo Joana, necessidade. Viver é ação, viver não é passividade. Um labor consciente. Então eu trabalho conscientemente para amadurecer psicologicamente. E isso vai me trazer conquista emocional, porque eu passo a ter novas ferramentas, novas respostas para os mesmos fenômenos, e espiritual, porque tudo que eu aprendo fica registrado no meu self, é levado comigo para as minhas próximas encarnações. Eu vou aumentando o tamanho desse iceberg, passando a existir com mais força no mundo. E assim consigo criar funções, ter funções maiores e melhores e carregar missões mais pesadas sem desmoronar. Perfeito? Próximo encontro, então, 4 de março, começaremos o capítulo 2, Fragmentações Morais. Muito obrigado pela companhia, obrigado a todos e todas vocês que deixam comentários e ajudam no compartilhamento desses vídeos para que esta informação, esta luz, chegue a mais pessoas. Um grande abraço e muita paz.